sido exposta a uma série de sermões em Eclesiastes. Nós temos visto a sabedoria dada por Deus a Salomão. É um livro inspirado, Salomão, ele escreveu, nós temos visto isso aqui, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, como palavras de Deus que é. E nós temos visto, na série de exposições, uma análise do pregador, que aqui é Salomão, numa vida debaixo do sol. Uma vida que muitas vezes desconsidera o Criador, desconsidera Deus. Nós temos visto isso na exposição. E a partir do final do capítulo 2 para cá, nós temos visto um pouco de otimismo por parte do pregador, que agora tem trazido a sua realidade, essa realidade debaixo do sol, a figura do divino, né? A figura de Deus. Nós temos visto isso no sentido de um Deus que na sua providência ele tem dado tudo para os homens, inclusive para os ímpios, para aqueles que praticam a maldade, baseado naquele princípio de que o sol nasce para todos, tanto para justos como para injustos. E nós temos visto isso no capítulo 3, que foi pregado no verso 1 pelo irmão Vitor, que trouxe a questão que há tempo para tudo debaixo do sol, para todo o propósito estabelecido por Deus. Nós vimos a partir do verso 9, em uma outra pregação, em relação a novamente aquela pergunta que o pregador faz lá no início, de qual é o lucro, qual é o proveito de todo o labor, de todo o trabalho que o homem tem debaixo do sol. E nós vimos isso numa perspectiva do trabalho, dando uma ênfase na questão do trabalho, que isso em si não é algo pecaminoso. O trabalho é algo que Deus deu aos homens. E não somente deu, Ele mesmo trabalha. Nós vimos que por causa do pecado, o grande problema não é o trabalho em si, mas sim a questão da maldição dada com a queda, que agora a gente trabalha e se cansa. Existe uma canseira, existe uma dificuldade quando nós trabalhamos. E nessa mesma perícope, aqui é importante que nós vamos tocar nesse ponto hoje também, nós vimos a questão que envolve a eternidade. Nessa perícope nós vimos que Deus, ao criar os homens, o Deus eterno, Ele coloca no coração do homem o senso de eternidade. O senso de que o homem, ele não foi criado para passar pela morte. Nós não fomos criados para passar pela morte. Isso não é um processo que deveria ser, esse é um processo que ocorre por conta do pecado. E Deus ensina de tal forma a questão da morte como salário do pecado. Quando nós olhamos, nós meditamos isso, quando nós olhamos para um corpo, né, para um defunto, naquele seu estado de decomposição, é até difícil concluir que houve vida naquele corpo. É algo que é de assustar o ser humano. É algo que a gente não busca ver, é algo que a gente quer fechar os olhos. Tanto que nós enterramos os nossos corpos e não vemos o processo de decomposição. Nós vemos aqui como o pecado ele é tão grave contra o nosso Deus, que esse é o salário do pecado. Quando nós olhamos aquele corpo em decomposição, Deus não criou aquele homem, Deus não nos criou para passar por aquele processo tão horrível de podridão, de corrupção. E hoje nós vamos tocar nesse senso de eternidade também, na perícope de hoje, que vamos ver do verso 16 até o verso 21. Nós não vamos fechar com o verso 22. O verso 22 vai ser tocado no próximo sermão, com o capítulo 4. Do verso 22, do 1 ao diante do capítulo 4. Certo? Vamos ler então o capítulo 3, do verso 16 ao verso 21. Tá? Lembrando que o 22 nós não vamos ler hoje. Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça a maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus nos prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão.
Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os dos animais para baixo, para a terra. Até aqui, irmãos, até o versículo 21, pela graça do Senhor, que Ele venha iluminar a nossa mente, iluminar os nossos corações, para que possamos apreender as verdades da Sua palavra. Amém? Vamos nos concentrar na palavra do Senhor, para que possamos compreender as verdades aqui expostas. Nós vemos logo na introdução, no verso 16, que tem algo incomodando o pregador, tem algo incomodando Salomão. Ele faz mais uma constatação na série de constatações que ele tem feito nessa vida debaixo do sol. E o que ele tem visto, ele vai dar ênfase hoje e vai tocar na mensagem, no tema da pregação, que é a inescapável justiça de Deus. Nós vamos ver que o pregador ele está constatando que a maldade ela reina sobre o juízo. Nesse mundo debaixo do sol, ele está verificando que os homens que praticam a maldade, eles aparentemente escapam ilesos, sem as devidas punições por seus crimes. A injustiça, ela reina, a maldade, ela reina. O nível de maldade e corrupção é tão elevado que no lugar da justiça, ou seja, nos tribunais, onde se espera que após o devido julgamento a justiça seja estabelecida, também ali reina a maldade. E aqui é um ponto muito importante, irmãos. Quando no verso 16 ele fala que debaixo do sol, no lugar do juízo, reinava a maldade, e depois ele fala que no lugar da justiça, maldade ainda, ele está dizendo que além de não ter justiça no dia a dia das pessoas, ou seja, nas suas relações sociais, as pessoas elas não agiam de boa fé, elas não buscavam o que era íntegro, elas não buscavam o que era ético, elas não buscavam o que era justo, não somente no dia a dia, mas também nos tribunais. Quando ele fala lugar de justiça, ou seja, nos tribunais, onde você tem uma esperança de que ali sim, quando uma demanda é levada ao juiz, haverá sim uma aplicação de uma pena e a justiça será ali satisfeita. Ele está dizendo que nem nos tribunais ele viu justiça. Nem nos lugares onde era para se fazer um devido processo legal e se cumprir a justiça, nem mesmo lá existia isso. Essa constatação de Salomão sobre a vida debaixo do sol, uma vida onde tem reinado a justiça, e onde reina a injustiça, reina a maldade, onde não há justiça, onde não há punição, os homens maus, eles sentem recompensados para continuar nas suas práticas de crimes, de ilícitos. E a medida da criminalidade, ela aumenta, porque a partir do momento que esse homem, ele pratica a maldade e ele não tem o juízo sobre si, ele não tem uma punição sobre si, ele se sente confortável para continuar praticando mais maldades. E não somente esse homem, mas ele passa a ser exemplo para que outros também tentem praticar maldade, tentem quebrar a lei, porque eles são inspirados pela injustiça. E essa constatação de Salomão na vida debaixo do sol, ela continua fazendo parte da nossa realidade. Isso não é algo há mais de 2000 anos atrás, não é algo que Salomão constatou e que foi superado pela sociedade. Na nossa realidade, hoje, nos nossos tempos, no século 21, em alguns lugares mais, em alguns estados mais, em outros menos, mas ainda persiste a injustiça e a maldade no mundo caído. E essa é uma mensagem que nós ainda moramos, ainda habitamos no mundo onde jaz o pecado. Um mundo onde a corrupção ela está em todas as esferas da sociedade. E não poderia ser diferente, porque se o pecado adentrou, e o pecado traz corrupção, o pecado traz maldade, o pecado traz afastamento do Criador e de todas as virtudes que nós temos comunicados por Ele a nós, aos bens daqueles que obedecem à sua lei. Quando a lei de Deus é afrouxada, quando a sua lei é afastada, nós colhemos frutos de injustiça. E é essa constatação que Salomão está fazendo, e é essa constatação que nós também temos que fazer na nossa realidade.
Como vimos na perícope passada, e eu relembrei aqui no início, sobre o senso de eternidade que Deus colocou no coração dos homens, porque Ele criou o homem para ser eterno, e a alma do homem é eterna, tanto ímpios como justos foram criados para a eternidade. A grande questão é qual eternidade nós vamos enfrentar. A eternidade com Deus nos céus, ou uma eternidade com a ira de Deus e a sua justiça no inferno. Deus criou o homem, esse senso de eternidade ele não está desconexo. Esse senso de eternidade faz parte da natureza do homem porque Deus o criou assim. Todos nós temos esse senso. E o mesmo senso de eternidade que Deus comunicou aos homens, ele também trouxe consigo esse senso de justiça. Esse senso de justiça que acompanha o homem. Deus criou todas as coisas de modo perfeito e bom. Mas o homem ele corrompe todas as coisas por conta do pecado. Ele traz a injustiça e ele traz a maldade. Mas esse mesmo homem pecaminoso, pecador que pratica essa maldade, até ele tem um senso de justiça. Até ele busca reparação quando alguma afronta é feita contra ele. Esse senso de justiça ocorre justamente porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de um Deus. E um dos atributos de Deus, além dele ser santo, além dele ser bom, além dele ser amor, ele também é justo. E esse atributo é comunicável aos homens. Ele comunica aos homens a sua justiça. É por isso que, em algum grau, todos os homens buscam por justiça. Até aqueles que praticam a maldade e a injustiça. Na esfera individual, eles vão buscar uma reparação quando eles sofrem algum dano. Quando eles são injuriados, eles procuram os tribunais por reparação. Quando eles sofrem algum dano de contrato, ele busca reparação. Mas esse homem que busca reparação é o mesmo homem que corrompe outros homens para valer o seu interesse. É o mesmo homem que fala de justiça, que busca justiça individual, que paga um policial para liberar em alguma situação. É interessante quando nós falamos de injustiça e quando nós falamos de maldade, a gente tem o imaginário de colocar o mais grave. Aqueles de Brasília que praticam, aqueles do poder público que praticam, as autoridades públicas. Mas a grande questão aqui, irmãos, que o nosso Deus, no seu rigor da lei, ele não flexibiliza no ponto de que a corrupção, que é corrupção, é aquela de milhões. Quando nós corrompemos policiais com R$100, com R$50, com R$200, quando corrompemos agentes públicos para fazer aquilo que a lei fala que ele não deve fazer, ou quando nós mesmos, quando temos posições de agentes públicos, fazemos aquilo que não devemos fazer, nós praticamos a injustiça. Independente disso ser em pequeno grau, nós estamos promovendo a injustiça. Não é à toa que nós vemos os personagens do nosso mundo político praticando aquilo que nós, muitas vezes, praticamos em menor escala. Aqueles que confessam Cristo praticam nas repartições públicas, não buscando julgar as coisas como devem. E nós apontamos para o próximo. Queremos condenar a corrupção, sendo que nós nos corrompemos em valores pequenos. Queremos fazer valer o nosso direito. Esses mesmos homens que buscam a justiça individual, eles corrompem a própria justiça. Eles corrompem os próprios tribunais. Quando olhamos para o nosso país, infelizmente, nós podemos concluir a mesma coisa que o pregador está concluindo aqui. A maldade, ela reina no lugar da justiça. Corruptos estão livres usufruindo do dinheiro da corrupção. Homicidas estão livres para cometer novos homicídios. Estupradores estão soltos cometendo novos estupros. Pedófilos estão soltos. Recentemente nós vimos a notícia de que um pai acusado na esfera criminal por pedofilia em relação à sua própria filha, na esfera civil recebeu a guarda da sua filha. Um homem acusado de pedofilia recebendo a guarda da filha. No lugar da justiça, a injustiça e a maldade.
Há vários exemplos fartos de injustiça. Nós acordamos, abrimos os jornais, ligamos a tela, acessamos as redes de notícias. O que nós vemos é corrupção, é injustiça, é maldade, é impunidade. O que Salomão está constatando aqui é algo tão novo quanto velho também, nesse mundo caído. Não é à toa que o profeta Abacuque, no capítulo 1, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão, Senhor? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça, ela é torcida. A vida sendo enxergada apenas debaixo do sol, nesse primeiro momento, parece mesmo que vale a pena fazer a maldade. Contudo, o verso 17, ele vai trazer um contraste. Porque ao mesmo tempo que ele faz uma constatação que a maldade ela tem reinado nesse mundo, que a justiça não tem sido feita e estabelecida, ele vai falar no verso 17 que Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda boa obra. E aqui nós vemos então que o Deus juiz entra em cena no livro de Eclesiastes. Nós vimos o Deus provedor, o Deus bom, o Deus amoroso que tem cuidado das suas criaturas, até mesmo aquelas que blasfemam o seu santo nome. E agora nós temos visto um Deus juiz, um Deus juiz entrando em cena. A impunidade que nós vamos ver no decorrer aqui da exposição, ela é apenas momentânea, porque o supremo juiz, Deus, ele observa todas as coisas, mas ele é longânimo, como afirmou Moisés lá em Êxodo 34, quando ele louva ao Senhor dizendo: Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Há tempo para todo o propósito e para toda boa obra debaixo do sol. No momento oportuno, Deus estabeleceu um momento oportuno, nós vemos isso na Escritura, nós vamos ver novamente aqui textos que falam sobre isso. Ele estabeleceu um momento certo, onde ele punirá a todos. O julgamento é certo, haverá o grande dia, um dia em que todos os homens comparecerão diante do Deus, o supremo juiz, e prestarão contas de todas as suas obras. Em Romanos 2, Paulo vai falar sobre isso, sobre a prestação de contas que nós teremos que fazer, inclusive os justos, diante de Deus. Porque, segundo a tua dureza e coração impenitente, os homens acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E no verso 6 do capítulo 2 ele diz que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A cada um segundo o seu procedimento. É por isso que nós, os cristãos, somos chamados, somos advertidos em todo momento a vermos e fazermos uma autoanálise de como nós temos vivido. O fato de sermos alcançados por Cristo e por sua graça, como estávamos conversando mais cedo pela manhã, conversando sobre os testemunhos, né? Como Deus, na sua misericórdia, Ele chama pessoas de forma diferente. O ponto comum é o Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação, mas a forma como isso se dá e o chamado é muito bonito nós ouvirmos os testemunhos dos irmãos em relação a como se deu esse processo de conversão. Porque cada um tem uma história e uma peculiaridade de como se deu esse início de conversão. E nós vemos que o fato de nós sermos chamados e sermos atingidos pela graça não deve nos levar a viver uma vida não analisando e não discernindo como nós vivemos. Nós que fomos alcançados pela graça, ainda mais, o apóstolo Paulo vai dizer, ainda mais nós que fomos alcançados pela graça, que somos chamados a viver na luz e não nas trevas, devemos analisar como nós estamos andando, discernir como nós estamos andando. É por isso que o cristão, em todas as suas atividades, seja na esfera familiar, seja na esfera do trabalho, seja na faculdade, nos estudos, seja onde quer que ele esteja, ele deve analisar as suas ações, se elas quebram leis ou não, se elas honram e glorificam a Cristo ou não. Nós não somos chamados a viver
deixa a vida me levar, como disse o poeta. Nós somos chamados a discernir cada atitude nossa diante de Deus. Em Abacuque, em relação ao juízo de Deus, o profeta vai dizer: se apressa para o fim e Deus não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente ele virá e ele não tardará. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, Salomão, que nós temos visto aqui, ele diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as obras virão à tona no dia do juízo, até aquelas que são feitas no oculto, que nós não temos conhecimento. E prosseguindo, no verso 18 até o verso 21, ele vai desenvolver esse ponto que ele trouxe. Se no primeiro verso que nós estamos vendo aqui, no verso 16, ele fez a constatação de que a maldade reina e de que a injustiça reina sobre esse mundo, ele em seguida ele coloca que essa maldade não passa despercebida nos olhos do Deus que é juiz, e agora ele vai prosseguir trazendo aplicações, o porquê do juízo de Deus e da justiça de Deus. Ele vai falar no verso 18: disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Como os animais. Parece que nós analisamos esse primeiro verso, que Deus já está vendo toda essa questão da morte, da questão da justiça, da maldade. Agora, Salomão ele vai trazer uma comparação aqui. Ele vai falar que, da mesma forma como os animais morrem, e aqui nós podemos incluir todos os animais, irmãos, inclusive os insetos, as moscas, os vermes, todo ser vivo, os homens morrem da mesma maneira. Assim como um verme, ele nasce e ele morre, nós nascemos e morremos. Ele está trazendo aqui, olha o que o pecado trouxe. Aqueles que são a coroa da criação, aqueles que são a imagem e a semelhança de Deus, o Criador, têm o mesmo destino de moscas, de vermes e de todos os animais. É isso que ele aponta como o juízo de Deus sobre a maldade. Ambos procedem do pó e ambos retornam ao pó. É importante nós destacarmos aqui que essa comparação que ele vem fazendo sobre os animais não é no que tange ao ser. Nós não podemos interpretar aqui que Salomão está endossando uma teoria evolucionista, certo? O que ele está comparando aqui é do pó eles vêm e do pó eles retornam. Salomão não está crendo ou ensinando que os homens procedem nos animais, certo? Isso não é uma leitura bíblica. Nós não viemos do pó das estrelas e verme, do verme evoluiu para um bicho, do bicho virou macaco, o macaco virou um sub-homem, depois... Isso não é bíblico, tá? Teoria evolucionista não está em harmonia com as escrituras. Deus nos criou dessa forma, como nós somos, nessa natureza, com essa constituição, certo? Então, a comparação aqui não é uma teoria evolucionista, é unicamente trazer à luz, trazer para a nossa mente, para o nosso imaginário, nós enxergarmos animais, os insetos, e vermos que assim como eles morrem, nós, os homens, morremos também. É como se Salomão estivesse vendo os animais mortos no seu tempo, um cachorro ou qualquer outro animal, e ele reflete sobre isso. Ele reflete, nossa, assim como esse animal que não construiu nada, que não construiu família, que não buscou os bens, que não usufruiu do melhor dessa terra, de que a riqueza pode comprar, eu tenho o mesmo destino desse cachorro, desse animal. E é justamente longe da teoria evolucionista que essa constatação ela ganha peso. É justamente longe dessa distinção entre homens e animais que nós podemos ver o peso que há no ensino de Salomão. Mas ainda assim, ainda que a morte dos homens sejam como a dos animais, a questão da injustiça e da maldade parece ainda não ser resolvida. Porque se ele fala que sucede tanto para os animais
como para os perversos e para os justos o mesmo fim, a morte, a justiça ainda parece ser um problema para nós. Porque se estupradores, homicidas, que vivem sem um arrependimento, têm o mesmo fim daqueles que não praticaram tais maldades, como é que a justiça é satisfeita? Como é que fica essa questão da justiça? Parece ser um problema ainda. Se nós não cremos em vida após morte, a justiça ela não é satisfeita. Aqueles que passaram impunes nessa terra ainda ficarão impunes debaixo da terra. É por isso que Salomão ele vai trazer no verso 21 uma questão que aponta justamente para uma vida pós a morte. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. E aqui nós temos um insight, nós temos um vestígio do que Salomão está apontando e nós vamos ver o que as Escrituras trazem, que é justamente um juízo de Deus que é inescapável. Nós vimos aqui que Deus ele é longânimo. O nosso Deus ele é longânimo. Ele está assentado no seu trono, observando toda a maldade que é praticada, coisas que nós nem imaginamos que está ocorrendo agora no escuro. Crianças sendo abusadas, mulheres sendo estupradas, pessoas sendo mortas. Tudo isso está ocorrendo nesse momento em diversas partes do mundo. E Deus ele está sentado, observando todas as coisas. Ele é longânimo. Muitos deles serão chamados por Ele e serão provas da graça dele por meio do arrependimento em Cristo Jesus. Outros sofrerão o juízo eterno. Esses homens são chamados. Nada passa impune. A justiça, a iniquidade desses homens será satisfeita de uma forma ou de outra. O nosso Deus não nos inocenta sem o pagamento de um preço. O preço tem que ser pago. Ou alguém paga por nós, ou nós mesmos pagaremos eternamente o preço. E quando nós vemos essa questão do justo e do perverso, que possuem o mesmo fim, e que essa justiça ela não é satisfeita, um outro ponto que surge para nós é: quem são os justos e quem são os perversos? Biblicamente falando, quem são os justos e quem são os perversos? Vamos deixar a palavra de Deus aberta em Romanos 3, que nós vamos desenvolver aquilo que o apóstolo Paulo vai nos trazer sobre a realidade dos homens nessa terra. Quando vemos o texto apontando sobre o justo e sobre o perverso, nós temos a tendência natural de incluir como justos aqueles que vivem sob o moralismo nessa terra. Aqueles que não traem as suas esposas, aqueles que não furtam, aqueles que tratam bem as suas esposas e os seus filhos. Nós temos, por natureza, essa concepção de pessoas justas. Mas será que é esse o padrão de Deus? Será que essas pessoas são justas diante de Deus? E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, trazendo verdades eternas a respeito da palavra de Deus, ele vai nos fazer concluir e fazer uma constatação universal, onde não há exceção, onde todos os homens estão incluídos. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urge engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Todo o homem natural, todos nós que nascemos no primeiro nascimento em Adão, estávamos debaixo dessa realidade. Não há um homem justo sequer. Não havia temor nos nossos olhos diante de Deus.
Irmãos, temor não apenas como medo. Muitos vão afirmar que tinham um temor de Deus, ou lá fora que possuem temor de Deus, mas é um temor místico. Não é um temor real, não é um temor daqueles que correm para ser salvos em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro temor. É o temor que nos leva a Deus. Aqueles que falam que temem a Deus, mas continuam em toda sorte de pecado, eles não entenderam o que é temor a Deus. Eles não entenderam o que é Deus. Quem é Deus? Eles não entenderam o julgamento de Deus. Eles não entenderam a ira de Deus, que é anunciada, uma ira vindoura, onde todos os homens serão julgados e todos os ímpios serão punidos eternamente, serão pisados pelo Criador. Imagina o Criador de todo o universo pisando nesses homens eternamente. Um sofrimento que não cessará, um sofrimento que não terá um minuto de refrigério. Se essas pessoas constatassem essa verdade, elas temeriam a Deus. É por isso que elas também não são justas. Até mesmo aqueles que vivem nesse moralismo, aqueles que não traem, aqueles que buscam observar as leis dos homens, mas eles não buscam a Deus, eles quebram a lei de Deus. Nós temos visto isso na EBD, sobre o Sermão do Monte, como a lei ela tem um aspecto mais profundo. Quando Deus fala, não adulterarás, aquele que nunca traiu a sua mulher, ele pode se enquadrar como aquele que observa a lei. Mas nós temos visto que aquele que cobiça a mulher do próximo, esse adulterou e esse quebrou o 7º mandamento. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, na profundidade que a lei exige, tanto no aspecto negativo quanto no aspecto positivo, todos nós concluímos uma verdade: não há um justo sequer diante de Deus. Não há um justo sequer diante do Criador. E é por isso que a mensagem do Evangelho, ela é urgente. É por isso que nós devemos chamar os homens ao arrependimento. É por isso que nós devemos chamá-los a se arrependerem das suas más obras e dos seus pecados, chamá-los a crer em Cristo como Filho de Deus, o nosso Salvador, por meio de quem obtemos a reconciliação com Deus, obtemos a paz com Deus e, portanto, a vida eterna. Quando nós falamos em relação a isso, em relação a pecado, em relação a crer em Jesus Cristo, em relação à reconciliação com Deus, em relação à paz com Deus, em relação à vida eterna, o que nós concluímos aqui, irmãos? Isso pode passar para nós comum aos nossos ouvidos, né? Vida eterna. A gente acaba não entendendo o peso dessas verdades. Todo domingo nós ouvimos isso. Reconciliação com Deus, eternidade, vida eterna, salvação, arrependimento. Parece que nós nos esquecemos de quem nós éramos. Parece que nós esquecemos a gravidade do nosso pecado contra Deus, ainda hoje. Nós devemos, irmãos, sempre quando somos expostos à palavra de Deus, sempre quando nós vamos à palavra ler no devocional, lembrar de onde Deus nos tirou. Cada um sabe de onde Deus tirou. Do que nós praticávamos contra Ele, dos pecados que cometíamos contra Ele. Cada um sabe na sua consciência o que nós fazíamos e nós não podemos concluir que nós éramos justos diante de Deus. Não podemos concluir que nós éramos justos. A salvação não é para quem se esforça mais. Ela não é para quem tem mais dinheiro para adquiri-la, como tentou Simão o mágico. Ela é obtida pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo somente. É nessa verdade que descansamos, é nessa verdade que esperamos a glorificação do nosso corpo, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo vai trabalhar a questão da vida eterna, vai trabalhar a questão de como nós devemos crer numa vida pós-morte, verdades eternas para nós. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, a partir do verso 12.
Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? O apóstolo Paulo está enfrentando aqui em 1 Coríntios capítulo 15 que existe uma controvérsia aqui no tempo dele. Existiam homens dentro da igreja em Corinto que estavam ensinando que não existe ressurreição dos mortos, que não existe vida após a morte. E o apóstolo Paulo está escrevendo esse capítulo justamente para reafirmar esse ensino, justamente para reafirmar 1 Coríntios, capítulo 15. E assim diz a palavra do Senhor, seguindo: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque se nós afirmamos que Cristo ressuscitou, tem que haver ressurreição dos mortos. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação, em vão é a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, eles pereceram. Porque se não existe ressurreição dos mortos, aqueles que morreram tendo fé em Cristo, pereceram debaixo da terra. Vã foi a fé deles. Creram em Cristo em vão, se tudo termina debaixo da terra. Verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos pular agora para o verso 50 de 1 Coríntios capítulo 15. Verso 50. Ele termina aqui: se a nossa fé se limita apenas a esta vida, ou seja, a vida debaixo do sol, que Salomão está constatando, nós somos os mais infelizes, porque tudo é vaidade. Não é isso que nós temos visto em Eclesiastes? Tudo é vaidade, tudo acaba, tudo é passageiro, tudo é como uma nuvem, é como uma neblina que nós vemos e logo se dissipa. Se Deus não nos ressuscitará, não vai nos ressuscitar, em vão a nossa fé, em vão o nosso labor, em vão o nosso trabalho. Verso 50, e isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O apóstolo Paulo está falando que no momento da vinda de Cristo, nem todos passarão pela morte. Os que tiverem vivo nesse grande dia, eles serão transformados por Deus. Por que eles serão transformados? Porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa conexão que nós devemos trazer. A vida debaixo do sol, nessa primeira percepção aqui com a ênfase na justiça, não termina aqui, irmãos. A justiça de Deus, ela será satisfeita. A justiça divina, ela é inescapável. Nós que cremos em Cristo Jesus, Ele pagou o preço por nós. Os nossos pecados contra um Deus eterno, uma transgressão contra um Deus eterno, que deveria trazer efeitos eternos contra nós, ou seja, inferno na eternidade. A satisfação do sangue foi pelo sangue de Cristo. Cristo pagou o preço por nós. Cristo pagou o preço por nós. Nós devemos entender isso, irmãos. O preço para que nós
não sofrêssemos um juízo eterno, foi de Cristo. Se nós não entendemos isso, se nós não entendemos o preço e o padrão da justiça de Deus, nós não vamos adorá-lo de forma correta. Nós não vamos adorá-lo de forma adequada. Se nós nos reunimos aqui sem entender quem nós somos, quem são, a qualidade dos nossos pecados e quem Deus é, realmente aqui será apenas uma reunião dominical que nós fazemos, onde nós nos reunimos, conversamos pós-culto, conversamos antes do culto, mas não há efeito prático nos nossos corações. É como se nós muitas vezes é como se nós não crescemos na vida eterna. A gente vive muitas vezes como se isso não fosse uma realidade. A gente planeja a nossa vida pensando na morte. Para a gente é uma realidade muito distante, uma vida após a morte. Nós não refletimos sobre isso. Aquele senso de eternidade que nós vimos na perícope passada, às vezes a gente tenta calar esse chamado de Deus. Nós somos imersos aos nossos trabalhos, nós somos imersos às nossas atividades. São muitas atividades. São atividades boas, são atividades prazerosas. São atividades que não nos levam a meditar numa vida pós-morte, porque a vida aqui agora está boa para mim. Eu estou sendo satisfeito aqui agora. Eu estou gozando do melhor aqui agora. Isso não é errado em si, irmãos. Nós temos visto isso. Gozar do fruto do nosso trabalho, isso tudo é bom, desde que não substitua a Deus e, portanto, não vire ídolo nos nossos corações. Nós devemos sempre mirar a eternidade, mirar Deus. E essas coisas devem acompanhar como dádivas de Deus, e não como algo que nós devemos alcançar e percorrer, entregando a nossa vida por isso. Que hoje nós possamos entender que essas coisas que nós enxergamos e que nos revolta, e deve nos revoltar pelo senso de justiça que Deus comunicou a nós devemos também ser longânimo e descansar, confiando que Deus irá punir esses homens maus. Ele chama esses homens ao arrependimento, nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, mas aqueles que não se arrependerem, eles sofrerão eternamente as blasfêmias e as perversões que eles praticam numa realidade criada por Deus. Como nós vimos aqui, inclusive o pastor Ricardo trouxe, nós não cremos que o nosso Deus, como a teologia liberal, como o deísmo crê, ele deu cordinha nesse mundo, virou as costas e foi viver longe dele. Até porque isso seria impossível. Nós vimos em Atos 17 que Deus sustenta todas as coisas. Se nós respiramos, se a chuva cai, se as folhas nascem, é porque existe um Deus sustentando todas as coisas. É Ele que sustenta todos os planetas no vácuo, no meio da escuridão, no meio das trevas. Quem sustenta os planetas? Quem sustenta o sistema solar? Quem sustenta a Lua e a sua distância de forma tão correta e tão precisa que afeta até mesmo as ondas do mar quando isso se altera? Quem nos livra dos cometas de atingir aqui? Será que nós vamos afirmar que é o Deus chamado aleatório que tem feito todas as coisas? Será que é um Deus aleatório? Será que é um Deus chamado nada, que do nada trouxe à existência todas as coisas? É o Deus criador. Esse Deus tem chamado os homens ao arrependimento. Esse Deus tem chamado os homens a crerem em Jesus Cristo. Ele tem chamado todos os homens a crer no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não crerem no Senhor Jesus Cristo, é somente por Ele, irmãos. Nosso dinheiro não pode comprar isso. Não pode comprar nada. É mediante a fé, somente em Cristo Jesus, por graça, que nós seremos livres da punição e que nossa justiça, então, será satisfeita em Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor para terminar?